Bora resolver mais uma questão do Enem 2025, uma questão de química orgânica, é uma questão ali de neutralização, uma questão clássica que dava para resolver assim, ó, em 30 segundos se você fazia provas antigas, porque já tinha caído nos últimos 2, 3 anos do Enem a mesma pergunta de neutralização. Você tem um composto orgânico básico, você vai precisar de um outro composto ácido para neutralizar ele. E o ácido que é mais utilizado, o ácido da química orgânica, é o ácido carboxílico, principalmente o ácido acético, que tem o nome conhecido popular como vinagre. Aqui a gente já mata a questão, mas vamos aprofundar para você levar o nível e poder acertar qualquer questão? Vou te explicar todos os conceitos envolvidos nessa questão. Ela diz o seguinte: a dimetilamina é uma substância de elevada toxidez e entra em ebulição a 7 graus. Primeiramente, tem que saber escrever. Quando a gente fala de amina, a gente está falando de um nitrogênio ligado a um carbono que não apresenta ali saturação. Então, olha só, a representação que a gente pode colocar é assim, ó, nitrogênio ligado a um CH3. E esse CH3 é uma ramificação metil, é MET. Aí eu poderia ter a metilamina, que é uma questão que caiu já no Enem 2023 ali. Aqui é dimetil, então tem que ter mais um outro CH3. Então eu posso ter aqui, ó, mais um outro CH3. E aí a amina, como para estabilizar o nitrogênio, ele tem que fazer 3 ligações, ele vai ter mais uma ligação aqui de hidrogênio. A grande característica é que o nitrogênio ele tem aqui esse par de elétrons livres. E é isso que dá a característica básica aqui para as aminas. A gente tem o conceito de que base para rênios é aquela que consegue liberar hidroxila, ou seja, OH-, quando eu coloco em água. Esse é o conceito ali de base para rênios. Só que Brossel-Lowry traz a grande definição de base, que é justamente base é aquela que consegue capturar H+, consegue capturar prótons. E é justamente por causa desse par de elétrons livres que a amina está sedenta por capturar esse H+. Para neutralizar, então, a amina, eu preciso de um composto que tenha a propriedade de liberar esse H+. E é aí que então vem o ácido carboxílico ou os famosos acetatos. Por quê? Porque ali eu vou ter uma função que é um C ligado a um C ligado a um C ali, por exemplo, pode ter vários exemplos. Vou pegar aqui o ácido acético mesmo. Ele vai ser um duplo O ligado a um OH. E esse H que está aqui, ele consegue então ser capturado pela amina, tá? Então aqui eu vou ter mais um H, essa é a formulação do ácido acético ou do vinagre. Aqui ocorre essa neutralização nessa reação. Toda reação onde eu tenho uma base e eu tenho um ácido vai formar para mim um sal, nesse caso aqui um sal iônico. Tanto a dimetilamina aqui, ela vai ganhar esse nitrogênio e ela passa a ter essa conformação aqui agora. Ela passa a ter um hidrogênio a mais e ela vai ter uma carga ali que é uma carga positiva. Então eu vou pegar aqui esse mesmo composto que estava aqui, eu posso duplicar ele aqui, só que o que acontece é que um desses elétrons aqui foi capturado, né? Foi capturado aqui pelo hidrogênio. E aí agora esse composto ele passa a ter uma carga positiva. E já esse outro aqui, que é o ácido acético, ele vai perder o hidrogênio dele. Então ele passa a ter aqui uma carga, olha só, negativa. E quando eu tenho dois compostos interagindo agora aqui, tanto um positivo quanto um negativo, aqui um que é positivo e o outro que é negativo, eu tenho a presença de uma ligação que chamamos de íon dipolo, que é uma ligação muito forte, é uma interação molecular muito forte. A amina aqui, ela é um composto polar porque ela tem nitrogênio. Lembre-se que na polaridade nós temos os H-fons, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, no caso, a amina, por ser nitrogênio, ela é um composto polar. O ácido carboxílico aqui, ele não é tão polar assim. Quem é mais polar, por exemplo? Álcools. Álcools são polares por causa da hidroxila. Nesse caso aqui, a amina, quando ela é neutralizada, ela tem uma certa solubilidade, mas quando ela é neutralizada, ela forma um sal a partir do íon, que é o dimetilamônio, e aqui nós vamos ter o ânion acetato. Então nós vamos formar aqui o acetato de dimetilamônio, o nome desse sal aqui. E esse sal é um sal extremamente solúvel, né? Ele é solúvel e é difícil de evaporar ele, justamente porque as interações moleculares são maiores. Perceba que nessa composição a amina evapora a 7 graus, mas quando ela ganha essa carga positiva e tem aqui um sal negativo, essa interação intermolecular prende esse sal mais solúvel na água e aí é mais difícil de você evaporar ele ali. E aí você consegue, além de neutralizar, dificultar o processo ali de evaporação, né?
Bom, a questão vai dizer o seguinte aqui. Na madrugada de um dia frio, a substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão do meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina, com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias. Mistura com água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha, bicarbonato de sódio. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto é qual? Você já sabe que a resposta à questão é o vinagre, porque é o único composto que eu tenho aqui, que é um composto ácido, certo? E que tem a propriedade, então, de neutralização. A água estaria errada porque a água é um composto neutro aqui nesse contexto e, principalmente, a amônia é solúvel em água. Então, isso causaria um pior ainda, um impacto ambiental ainda maior, porque eu iria espalhar esse medicamento tóxico por toda a rodovia. Então, eu dificultaria ainda mais a extração disso, porque a água ia solubilizar e aumentar ainda mais a evaporação desse composto e ia se espalhar ainda mais, tá certo? Então, a água seria péssima aqui para ser utilizada porque espalharia esse medicamento, essa substância por toda a rodovia. Eu sei que o óleo de soja está errado porque o óleo de soja não vai se misturar. O óleo é uma substância apolar e como ele é uma substância apolar, ele não vai conseguir solubilizar a amina, a dimetilamina, que é um composto polar aqui. Então não vai ocorrer uma solubilização, inclusive atrapalharia na remoção da amina. A letra D diz sal de cozinha, que é o famoso NaCl. Só que o sal de cozinha NaCl também não vai fazer nada com a amina, porque ele é neutro, ele não consegue neutralizar, não vai causar nenhum impacto. O sal de cozinha ele é utilizado para derreter ali a água das rodovias no quesito crioscópico. Por quê? Porque o sal, quando ele entra na água ali, por exemplo, tem um gelo, quando eu coloco o sal, acaba que esse sal dificulta a formação de retículos cristalinos e com isso a água tem dificuldade de formar ali um composto sólido, de ter ali o congelamento dela, a solidificação. Então, por exemplo, no Canadá ou em alguns lugares, é jogado sal nas estradas para derreter essa água, não tem a ver com neutralização. A letra E diz bicarbonato de sódio, que nada mais é do que o NaHCO3, né? O bicarbonato, ele é um ótimo composto e muito utilizado, só que não para a neutralização de compostos básicos. É utilizado para a neutralização de compostos ácidos, tá? Por quê? Porque ele é um sal de caráter básico. É um sal que tem como origem o hidróxido de sódio, NaOH, e o carbonato, né? O HCO3 lá, né? O ácido carbônico, que é um ácido fraco, que se decompõe em água, H2O mais CO2. Então ele vem de uma base forte. O bicarbonato de sódio é o principal componente usado para neutralizar derramamentos de ácidos quando necessita. Então, no caso, essa questão, o gabarito seria a letra B. Espero que deu para dar uma aprofundada boa aqui, para você entender todos os aspectos. A questão daria para fazer em segundos se você soubesse e conhecesse sobre o vinagre e essa neutralização dele com a amina. Mas é bom para dar sempre uma aprofundada. Gostou desse aprofundamento? Então deixa esse like, comenta aqui o que você achou. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.